Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa videoaula. Nós continuamos os nossos assuntos e hoje, nesse momento, nós vamos tratar mais alguns conceitos gerais importantes para a nossa condução, para o andamento da nossa disciplina. Bom, depois da introdução que nós fizemos, de algumas definições, nós queremos falar um pouquinho de alguns conceitos, né, gerais que nós temos sobre vetores aleatórios, estimação de parâmetros, distribuições multivariadas, tá bom? Então, esse é o propósito, né, da nossa disciplina para o andamento do curso aí, tá bom? Então, pensando nisso, né, nós queremos, além disso, disciplina de estatística, nós queremos conduzir ou introduzir notações, conceitos sobre vetores aleatórios, matrizes de variâncias e covariâncias, bem como também estimação de parâmetros, que são muito importantes e que nós vamos trabalhar ao longo do curso aí. Antes de nós entrarmos nesse contexto, né, nós vamos precisar de revisar alguns conceitos, né, de álgebra matricial. Nós já falamos um pouquinho para vocês da importância, mas nós vamos precisar. Além disso, eu não vou entrar dentro, né, do rigor estatístico, ou melhor, do rigor de demonstração de resultados, mas sim mostrar os principais resultados, né, dessa disciplina, dessas ferramentas dentro, né, do contexto da estatística multivariada. Então, a ideia é levar vocês, né, ou você, a uma familiaridade com esses resultados de álgebra linear que são importantes para nós. Tá bom? Bom, nós precisamos, né, primeiramente, dos conceitos de vetores e matrizes. Muitas técnicas, né, ou basicamente todas as técnicas multivariadas, elas são baseadas na álgebra matricial. Então, é importante, né, nós relembrarmos esse conceito. E um primeiro conceito que nós temos, e que ele é muito importante para nós, é o conceito, né, de vetor. O que consiste um vetor? Que você pode ver aí na lousa. Consiste em um arranjo, né, você pode perceber, um arranjo, uma organização ordenada de alguma quantidade de valores reais, né, chamados também de escalares. Então, se você olhar, eu tenho um vetor de dimensão n por 1, tá? Um vetor, uma organização, uma ordenação de n valores, né, que estão em forma de coluna. Tá? Então, tem lá o x1, o x2, o x3, até o xn. Então, tenho uma coluna e, no caso aqui, n linhas. Se estiver pensando um pouquinho num vetor de dimensão menor, de ordem 3 por 1, você vai ter um vetor que você tem 3 elementos, né? Uma coluna com 3 linhas, 10 por 1. Você tem um vetor com 10 elementos, né? 10 escalares, 10 números reais, e cada um dessas linhas, né? Dessas 10 linhas é composta por um número. Bom, então, esse é o conceito de vetor, né? Que nós temos lá dentro da álgebra matricial. Também eu posso pensar no conceito de matrizes, né? O conceito de matriz, ela expande o conceito de vetor. No caso, eu posso pensar numa organização, num arranjo retangular, que também pode ter como caso particular um caso quadrado, tá bom? Então, uma matriz de ordem n por m. No caso, se o número de linhas e o número de colunas, no caso eu tenho aqui n linhas e m colunas, se esse número de linhas for igual ao número de colunas, nós vamos dizer que é uma matriz quadrada. Mas não necessariamente precisamos de ter uma matriz quadrada. Normalmente, né, depois nós vamos ver um pouquinho que nós vamos organizar os nossos dados, né, em forma de um arranjo de uma matriz, e normalmente vai ser retangular, tá bom? Então, é uma organização disposta de n linhas por m colunas, tá bom? Então, primeira linha,
eu tenho lá M valores. Segunda linha, eu tenho outros M valores. Enésima linha, eu tenho M valores. Da mesma forma, se eu olhar para as colunas, primeira coluna, eu tenho N valores. Segunda coluna, N valores. Enésima coluna, N valores. Vale salientar ou chamar a atenção que, se eu olhar para cada coluna dessa matriz, eu tomar a coluna dessa matriz, ela corresponde ao quê? Ela corresponde a um vetor. A primeira coluna é um vetor, segunda coluna, outro vetor, terceira coluna, um outro vetor. Você pode olhar a mesma característica para as linhas também. Eu tenho nessa linha um vetor, só que depois nós vamos falar daqui um pouquinho, chamado vetor transposto, tá bom? Ele, ao invés dele estar no formato coluna, ele vai estar no formato linha, a minha organização. Muito bem. Eu posso pensar também num sistema de coordenadas bidimensional, tá? É o mais conhecido, o mais utilizado, né? No caso, eu tenho duas dimensões, né? O nosso propósito aqui é trazer para um lado mais palpável, trazer para uma situação mais aconchegante para os nossos olhos, para o nosso entendimento. E muitas vezes a situação bidimensional, né? Ela nos traz essa organização. Então, o que é um sistema de coordenadas cartesiano bidimensional? Eu tenho dois eixos, o eixo Y e o eixo X, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, tá bom? E para cada ponto desse plano cartesiano, ou desse sistema de coordenadas cartesiano bidimensional, eu posso associar um par de valores. Bom, então, eu posso pensar muito bem. Então, eu posso atribuir a cada ponto, por exemplo, desse sistema, um par ordenado, né? Por exemplo, eu posso pensar num ponto que eu estou chamando de ponto A, tá bom? Esse ponto A, eu tenho associado a eles um valor A1, tá bom? No eixo das abscissas, e um valor A2, por exemplo, no eixo das ordenadas. Então, tem um par ordenado, né? Dois, para representar esse ponto, eu tenho um valor correspondente nesse eixo X e um outro valor correspondente no eixo Y. Novamente, esse ponto aqui, ó, eu tenho um outro valor no eixo X, né? E um outro valor aqui no eixo Y. O mais importante, veja que esses valores A1 e A2, eu posso representá-los como uma combinação de produtos, né, desses dois vetores aqui, ó. 1, 0, tá bom? Onde que está o valor 1, 0? Então, eu estou dizendo que o valor de x vale 1 e para y vale 0. Então, ó, 1, 0, por exemplo, está nesse ponto aqui. Mas o valor A2, né, o segundo valor da coordenada que eu tenho, né, vezes a coordenada 0, 1. Então, ó, esse vetor 0, 1 quer dizer que o eixo x vale 0, né, e o eixo y vale 1. Então, está nesse ponto aqui. Então, eu multipliquei esse vetor 1, 0 vezes A1, mais o valor A2, né, vezes o vetor 0, 1. Vai me resultar esse resultado. Então, uma soma de vetores, né, se você lembrar lá de geometria analítica, né, a soma de vetores, né, então, ele vai sair na diagonal, né, desses outros dois vetores, né. E, além disso, esses vetores 1, 0 e 0, 1 são vetores canônicos, né? E perpendiculares. Muito bem. Então, eu posso pensar, como exemplos, eu tenho esse exemplo aí, né? Suponha que eu tenho duas variáveis, tá bom? As variáveis altura e a variável peso, tá?
Talvez você vai estranhar um pouquinho aí as medidas, mas porque a variável altura está em polegadas, diferente um pouquinho das medidas tradicionais que a gente usa, né, que seria centímetros ou metro, e a variável x2, que é peso, está em libras, que também é um pouquinho diferente das medidas, da medida convencional que nós utilizamos, que seria quilos. Então, talvez você estranhe os valores, mas é porque estão em unidades diferentes. Esses valores, eles correspondem, né, ao peso, né, e altura de 20 mulheres, né, que foram tomadas de uma forma aleatória. Então, aqui, ó, você tem a altura, polegadas, e você tem aqui, ó, a sua variável peso, né, em libras. É só uma estatística descritiva, essa variável altura, ela tem uma média de 62,85 e um desvio padrão de 3,3 polegadas, e a variável peso tem uma média de 123,6 e um desvio padrão de 15,5 libras, tá bom? Bom, naturalmente, duas variáveis com unidades distintas, tá? Variáveis em suas essências que são diferentes, então elas vão ter variabilidades diferentes, tá bom? Então, toma um pouquinho de cuidado com isso daí, com as unidades que você tem das suas variáveis. Se eu olhar para esses valores brutos, muitas vezes eles podem, de alguma forma, nas unidades brutas, de alguma forma, eles podem vir a nos enganar ou trazer alguma informação ou nos levar a conclusões diferentes. Então, o que é indicado? Muitas vezes você trabalhar com esses dados padronizados. Como assim trabalhar com esses dados padronizados? Lembra que nós acabamos de fazer a média e o desvio padrão de cada uma das variáveis? Então, vamos subtrair cada valor, né, pela sua respectiva média e dividir pelo seu desvio padrão. Aquela padronização convencional que nós temos de uma variável. Ó, então, aqui, para a variável x1, ela foi feita a diferença, tá? Então, foi centrada na média. Então, tanto que, uma vez que ela foi centrada na média, ela passa a ter média zero, essas diferenças aqui, e o desvio padrão continua com o mesmo. Para a segunda variável x2, ela também foi centrada, né? Cada um desses valores menos a sua respectiva média, média zero, e dividido, né, permanece com a mesma variabilidade. Além disso, para eu evitar efeitos, né, de respectivos variabilidade diferente dessas variáveis, dividimos também pelo desvio padrão. Bom, então, vou dividir pelo desvio padrão essas diferenças aqui, né, pelos seus respectivos padrões, então nos geramos esses valores aqui. Então, eu tenho aqui a minha variável x1 padronizada e a variável x2 padronizada. Média zero e variância 1 para cada uma delas. Então, eu vou pegar cada um desses pares ordenados, eu posso fazer uma representação gráfica, né? Então, se eu olhar aqui para esses valores, ó, eu estou pegando aqui o eixo X, o eixo Y, aqueles valores padronizados. Para que eu padronizei de novo? Para evitar que as medidas de variabilidade inerente a cada variável ou a essência da variável me leve, né, a alguma deturpação, alguma informação errada. Bom, então eu consigo olhar esse gráfico, né, de dispersão aí dessas duas variáveis. Bom, o que eu posso fazer? Se eu olhar para esse gráfico, o que eu consigo perceber? Olha nesse sentido aqui. Ó. À medida que aumenta a altura, também está aumentando o peso. Se diminuir a altura, está diminuindo o peso. Então, o sentido, se eu pegar aqui, por exemplo, a origem, né, desse gráfico,
a origem desse diagrama de dispersão, ou o sentido desse diagrama de dispersão, está nesse eixo, ou melhor, nessa direção aqui, ó, numa direção da diagonal. Ou olhando para um pouquinho melhor nesse gráfico aqui, ó, está no sentido desse vetor 1, 1. Então, esse vetor 1, 1, né, ele nos mostra, né, o sentido que se encontra o comportamento dos dados, né, de uma forma geral. Então, eu posso representar o sentido de crescimento ou de decrescimento através de um vetor. No caso aqui, esse vetor seria o vetor 1, 1. Bom, então, dito que eu posso ter uma representação de um espaço bidimensional, né, de duas variáveis, né, que nós estávamos trabalhando ali, um espaço bidimensional, eu posso ter algumas situações em que é necessário, né, representar o comprimento, né, de um vetor, ou eu vou precisar de calcular qual que é o tamanho desse vetor. Por exemplo, se eu voltar aqui no meu slide anterior, se eu pegar, vamos dizer que eu tivesse um ponto, esse ponto aqui, ó, lá em cima, lá no canto superior direito. Qual que é essa distância desse ponto até a origem, por exemplo? Ou eu posso pensar também, né, distância de dois elementos, né? Eu tenho esse ponto e eu tenho esse ponto. Então, qual que é a distância? Então, lembra que esses pontos, eles são representados, são de certa forma, uma representação vetorial. São vetores, cada um desses pontos aí. Então, eu posso utilizar nesse espaço euclidiano, eu posso calcular a distância entre dois pontos utilizando essa expressão aqui. Ou seja, a norma ou o comprimento de dois vetores, né, que é a distância de A até B, eu posso calcular com a seguinte expressão. Supondo que no vetor A1 eu tenho os elementos A1, A2 até AM. No vetor B eu tenho B1, B2, BM, ou seja, A e B tem que ser da mesma dimensão, ou seja, a mesma quantidade de elementos. Eu não posso ter vetores, né, de tamanhos diferentes. Então, eu vou tomar as suas respectivas coordenadas, né? Então, o primeiro elemento de A1 menos o primeiro elemento de A2, elevado ao quadrado. Somado com a diferença do segundo elemento de A2 menos B2, segundo elemento de B, ao quadrado. E assim por diante, até o último elemento de A menos o último elemento de B ao quadrado. Somado tudo isso, essa soma toda, vou elevar a meio, né? Ou é chamado, né, de distância euclidiana, né, de dois pontos. Se eu quiser um caso particular, em que eu quero calcular a distância de um ponto até a origem, a norma, né, de um determinado vetor, não a norma da distância entre dois vetores, né, mas a norma do vetor, basta eu pegar cada elemento do meu vetor, elevar ao quadrado, somar esses elementos e dividir por meio. Tá? Então, eu tenho o comprimento, né, desses vetores. Tanto nesse caso quanto nesse caso, conseguimos mostrar que essas expressões são provenientes, né, do caso de um teorema de Pitágoras, né? Bom, precisamos de outras definições, tá? Eu vou deixar para vocês relembrarem, eu não vou entrar em detalhes dessas outras definições. A definição de escalonamento multidimensional, escalonamento, eu preciso que é multiplicar uma matriz, um vetor, por um determinado escalar, é importante para nós vamos precisar. Projeção de vetor, então se eu tenho um vetor, aonde que eu projeto ele? É importante para você também. Multiplicação de matriz, uma matriz multiplicando a outra. Então tem que ser matrizes conformes, elas têm que ter a mesma dimensão. Isso vai nos ajudar na questão de rotação e também
na questão de determinantes, né, de matriz, que nós vamos precisar para frente aí. Bom, além disso, nós vamos usar muito autovalores e autovetores. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, né? Então, autovalor é quando eu tenho uma matriz, né? Para calcular o autovalor, essa matriz ela tem que ser quadrada. Então, eu pego uma determinada matriz A menos um lambda vezes a matriz identidade I e faço o determinante dessa diferença, I igual a zero. Esse resultado, esse determinante que eu igualei a zero, é chamado, né, de função característica. E esses lambdas, quando eu resolver a equação, é chamado de valores característicos. Bom? Então, daqui a pouquinho nós vamos fazer um exemplo. Uma vez que eu encontrei quem são os autovalores, quem são os valores característicos, eu posso estar interessado em algum valor que eu estou chamando de x aqui, de tal forma que se eu fizer essa matriz A vezes esse vetor que eu quero conhecer, tem que ser igual a esse valor, a esse escalar, vezes o vetor que eu quero encontrar, tá bom? Então veja que para eu multiplicar essa matriz aqui vezes esse vetor, eu tenho que encontrar, né, ele tem que ser conforme, não é um escalar, é um vetor. Então, eu quero encontrar esses dois valores, tá? Então, esses valores x são chamados de autovetores. Tá bom? Então, autovalores e autovetores. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero calcular os determinantes, né, dessa matriz, né, 4, 5, 2. Bom, então, se eu quero calcular esses determinantes. Então, suponha que eu tenho a minha matriz 4, 5, 2 e 1, minha matriz A, tá bom? Então, autovalores dessa matriz. Então, eu vou ter que calcular o determinante de A menos lambda identidade, e esse determinante vai ser igual a zero. Então, quando eu fizer a matriz A vezes lambda identidade, lembra que a identidade é uma matriz diagonal, tá bom? Uma matriz diagonal, em que na diagonal eu tenho elementos 1 e fora da diagonal eu tenho 0. Então, quando eu multiplicar lambda pela diagonal, vai ficar lambda no resultado. Então, eu vou ter, como resultado, eu vou ter que calcular o determinante da matriz 4 menos lambda. Depois eu vou ter 5, 2, 1 menos lambda. E o determinante dessa matriz vai ser igual a zero. Bom? Então, matriz 2 por 2, determinante dela, 4 menos lambda vezes 1 menos lambda, vai ficar 4 menos lambda, que multiplica 1 menos lambda, menos 2 vezes 5, igual a 10. Bom? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a distributiva aqui desses valores, né? Então, vai dar 4 menos 4 lambda, menos lambda, mais lambda ao quadrado, menos 10, igual a zero. Vai ficar lambda ao quadrado, menos 5 lambda, 4 positivo menos 10. Esse valor aqui vai dar menos 6, igual a zero.
ok? Então, esse é chamado, né, da nossa função característica. Agora eu tenho uma equação de segundo grau, né, para eu encontrar as raízes dela, eu vou fazer Bhaskara, né? Então, lambda vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que vai dar 25, menos 4ac. Então, vai dar 4 vezes 6, 24. Mais 24. Sobre 2a. Sobre 2. Então, 5 mais ou menos 25. 25 com 24 dá 49. Raiz de 49 é 7 sobre 2. Então, aqui você tem que lambdão 5 mais 7, 12 dividido por 2 dá 6. Lambda 2, 5 menos 7, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, essas daqui são as nossas duas raízes características. Ok? Então, muito bem. Então, uma vez que nós calculamos os autovalores, né, nós precisamos agora de encontrar os autovetores. Ou seja, eu quero encontrar um vetor que eu vou chamar de x, de tal forma que ele tem coordenadas x1 e x2. Então, eu quero encontrar esses valores x1 e x2 de tal forma que a vezes x seja igual a lambda vezes x. Tá? O que vai acontecer com a gente? Nós vamos ter um sisteminha que eu vou fazer essa matriz A vezes esse vetor x igual a lambda x. Então, quando eu faço a multiplicação de matriz por um vetor, 4 vai ficar 4x1 mais 5x2. Quando eu faço da segunda linha, 2x1 mais 1x2. Isso daqui tem que ser igual a lambda. No caso aqui, eu vou começar pensando para o lambda igual a 1. Desculpa, para o lambda 1 igual a 6. Então, vai ficar, quando eu fizer 6 vezes o meu vetor x, eu vou ter 6x1 vezes 6x2. Ou seja, esse resultado aqui tem que ser igual a esse valor. Esse resultado aqui ser igual a esse valor. Bom? Então, eu vou cair num sistema em que vai ficar 4x1 mais 5x2 igual a 6x1. Passa para o outro lado, negativo. Então, vai ficar menos 2x1 mais 5x2. E embaixo, 6x2, né? Ele vai passar para o outro lado, negativo. Então, vai ficar 2x1 positivo menos 5x2 igual a zero, igual a zero. Tá bom? Então, dessa equação aqui, ó, eu tiro, por exemplo, que x1 é igual a 5x2 sobre 2. Dessa equação aqui, eu também tiro a mesma coisa.
que x1 é igual a 5x2 sobre 2. Então, isso quer dizer o quê? Que nós temos um sistema que ele não tem uma solução única. Dependendo dos valores que eu tenho de x1 e x2, né, eu consigo encontrar múltiplas soluções. Então, nesse caso, quem é o meu vetor x? O meu vetor x, ele vai ser quem? Eu vou chamar aqui, vou substituir no lugar do x1 o resultado que nós encontramos. 5x2 sobre 2, que é o primeiro elemento, e aqui eu tenho x2. Quem é o meu x2? Desculpa, x2 é um escalar, então eu posso colocar ele em evidência. Então, o meu autovetor x, ele é 5 sobre 2 e 1. Então, nós dizemos que o nosso autovetor, nesse caso aí, ele é, que eu vou chamar, no caso aqui, pela notação V1, ele é essa combinação aqui, ó, ou esse resultado que nós temos aqui. Então, um vetor com os elementos 5 sobre 2 e 1. Ok? Então, ficaria sendo o nosso autovetor associado a esse alto valor. Tá bom? Só para nós treinarmos um pouquinho, qual que é a norma desse vetor, ou o comprimento desse vetor V1? Vou pegar, fazer a raiz quadrada, de 5 sobre 2 ao quadrado, vai dar 25 sobre 4, mais 1 ao quadrado. Tira o mínimo, vai dar 29, raiz de 29 sobre 4. Então, essa seria a norma, né, desse vetor. Bom, então, seria o comprimento. Para o mesmo caso, você pode fazer para lambda 2 igual a menos 1. Vai ficar para vocês fazerem todo esse procedimento. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me encontram na parte de dúvidas. Você vai chegar aqui, no caso aqui, o seu V2, ele vai ser o vetor menos 1 e 1. Bom, aqui eu vou colocar um apóstrofo, né, porque eu coloquei no formato linha, não coloquei no formato coluna. Então, esse nosso vetor, autovetor, né, associado ao alto valor menos 1, seria os elementos menos 1 e 2. Qual que é a norma desse vetor? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado seria igual a raiz de 2. Aproveitando que nós estamos aqui com esse exemplo, veja então, colocando aqui, só para você ver, eu tenho aqui que a norma de V2 é raiz de 2. Ok? Então, eu tenho esse resultado. Se eu quiser fazer uma transformação nesse vetor de tal forma que eu tenho um vetor igual, de norma igual a 1, nós podemos fazer essa transformação. Tá bom? Então, eu vou apagar aqui, por enquanto nós não vamos precisar mais. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular esse autovetor de comprimento igual a 1? Eu vou chamar aqui de E2, só para ficar mais fácil. O que eu vou fazer? Veja que o V2 é menos 1 e 1. Eu vou pegar cada um desses elementos e dividir pela sua norma. Então, quem que seria esse meu V2?
seria menos 1 sobre raiz de 2, e o segundo elemento, 1 sobre raiz de 2. Você pode fazer a racionalização, então você teria menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Se você fizer a norma agora desse vetor E2, né, que é esse vetor padronizado, dividido pela sua respectiva norma, você vai ver que esse valor aqui, se você pegar esse valor ao quadrado, mas esse ao quadrado e extrair a raiz quadrada, essa norma vai dar igual a 1. Então, é um vetor de comprimento unitário. Tá? Depois nós vamos ver mais para frente que é um vetor normalizado, né, que nós vamos chamar. Tá bom? Então, esse seria o nosso resultado que nós temos aí. Muito bem. Vamos encerrar esse vídeo, tá? Nós continuamos, né, esses assuntos que são importantes para nós nos restantes desses vídeos. Mas antes de nós encerrarmos, eu vou deixar para vocês fazerem um exercício. Bom, fica para vocês fazerem. Então, vocês vão pegar a matriz vocês vão considerar uma matriz B, que ela tem os seguintes elementos: 3, menos 1 e 1, menos 1, 5 e 1, 1, menos 1 e 3. Vocês vão pegar para essa matriz, calcular autovalores e autovetores. Tudo bem? Então, fica para vocês fazerem como exemplo, né? Para vocês verem como é que fica esses resultados aí. Então, considere essa matriz B, calcular autovalores e autovetores. Então, muito bem, nós agradecemos, né, mais uma vez, por esse momento que passamos juntos e até a próxima.